dos métodos de pesquisa, vocês vão ver ali que a gente pode ter diferentes problemas. Um problema, de repente, eu posso conseguir resolver ele por um treinamento que a gente chama de ensaio clínico randomizado. O que é isso? Tem um grupo que vai fazer o experimento, outro grupo que não vai fazer o experimento, que ele participa do experimento, mas não participa da intervenção, ou participa de uma intervenção distinta. Tá? No caso, um treina, faz a musculação, o outro ou não faz a musculação, ou faz, de repente, um alongamento. Tá? E, além disso, tem outras características. Essa é uma das principais, o grupo experimental e o grupo controle. Medidas de pré e pós. Então, tem que ter medidas antes de intervir e depois de intervir também. Esses grupos, eles têm que ser formados de forma aleatória, tem que ser por sorteio. Eu não posso simplesmente falar, você vem pra cá que é meu amigo, você, ó, não fica aquele cara ali no futebol, me dá um frango, tá fora. Vai lá pro grupo controle. Não é assim. Então, na pesquisa, nós precisamos passar por uma série de fatores ali para que a gente possa elaborar. Quer não intervir sobre esses grupos? De repente, não. Então, o que é esse estudo? Ele pode ser um estudo que vai fazer algum tipo de análise, um estudo analítico. Se ele tiver direção, eu não estou manipulando as variáveis, mas ele tem direção. Então, eu comecei o estudo, falo assim, olha, já existia algo que nós chamamos de exposição. O que é essa exposição? É um fator de risco. Um exemplo disso é a prática insuficiente de atividade física. Ele não pratica atividade física, eu vou verificar se isso causa a doença. Quando eu faço isso, nós chamamos o estudo de um estudo de corte. Hoje, o sedentarismo não é chamado de sedentarismo, é chamado de prática insuficiente de atividade física. Né? Essa palavra sedentário nós utilizamos para indicar o comportamento sedentário, que é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão com um gasto de energia muito próximo do gasto que vocês teriam de repouso. E para a informação de vocês, a chance de morrer de vocês já é maior do que a minha, porque eu estou em pé e eu estou reduzindo o meu tempo de comportamento sedentário. Isso é um exemplo desse estudo. Analiso pessoas ao longo do tempo. Aquelas pessoas que ficam mais tempo em pé, elas têm uma menor chance de mortalidade por todas as causas, incluindo a mortalidade cardiovascular e até mesmo por câncer. Esse é um tipo de estudo. Exposição e doença. A pessoa tem primeiro a doença e depois eu investigo a exposição. Como que eu faço isso? Eu vou lá e pego pessoas que já têm, de repente, hipertensão. E vou investigar diferentes grupos que eu já conheço. Falo, olha, tem pessoas que consomem muito sódio e pessoas que consomem pouco sódio. Então eu obtive essas informações, mas eu preciso que a pessoa já tenha hipertensão. Eu tenho um grupo que tem hipertensão e um grupo que não tem. E vou investigando alguns fatores que podem explicar o fato de ele ter ou não a hipertensão. E um tipo de estudo que é muito realizado, que é o estudo transversal. Pela simplicidade desse estudo, você coleta as duas informações ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso que ele é o mais realizado. Os outros acabam dando mais trabalho. Uma dica que eu posso deixar para vocês é o trabalho de revisão, é um outro tipo de trabalho, que é o trabalho de revisão sistemática. A revisão sistemática ela tem um valor muito interessante. Por quê? A revisão sistemática é um tipo de revisão onde você vai pegar as informações que foram elaboradas por diversos estudos e você vai organizar essas informações para tentar verificar o efeito, por exemplo, de uma intervenção, o treinamento com pesos. Vou lá e quero saber se o treinamento com pesos em crianças e adolescentes, ele aumenta ou não aumenta a densidade mineral óssea. Recolho um monte de estudos que fizeram isso, pego os resultados desses estudos e a partir daí eu vou ter que fazer um procedimento, que é um procedimento estatístico, que é chamado de meta-análise, e essa meta-análise vai fazer uma informação que era produzida por muitos estudos virar uma informação só, mostrando o efeito daquele tipo de intervenção naquela variável de interesse, que é o seu desfecho, nesse caso, a densidade mineral óssea. É um estudo complexo de ser realizado, mas para um TCC, de repente, fazer um trabalho um pouco mais organizado, você não precisa ir para todos os bancos de dados.
bancos de dados tipo Cielo, PubMed, você não precisa pesquisar todos, mas de repente se você escolher alguns, você já vai ter um trabalho de revisão com um grau um pouco maior de sistematização. Não vai chegar a ser uma grande revisão sistemática, uma meta-análise. Mas pensar numa revisão feita de forma sistemática já é algo bastante interessante, que vai somar conhecimento para vocês e para os próximos alunos que podem fazer TCC e também para o leitor do TCC de vocês. Bom, método de pesquisa. Nós temos que lembrar que esses métodos têm limitações. Tá? Sempre tem limitações no método de pesquisa. E por isso que nós precisamos, muitas vezes, escolher uma abordagem diferente. Vocês viram ali no slide anterior que, de acordo com o estudo, nós temos um delineamento para escolher. Tá? E essa oportunidade de aprender sobre o método de pesquisa, ela nem sempre surge de forma fácil. Para muitos de vocês, provavelmente ela está surgindo no TCC. Mas aqui eu vou contar para vocês como ela surgiu para mim. Tá? Essa oportunidade surgiu para mim numa quarta-feira. Quarta-feira, durante a graduação, no horário de almoço, meio-dia até 1h30. O professor ofereceu a possibilidade de que os alunos assistissem aulas de métodos de pesquisa e eu falei, olha, quarta-feira, horário, vamos lá, vamos assistir. Como era um grupo de estudo, começou com 40, 50 alunos, né, uma oportunidade que apareceu. Mas, depois de 2, 3 semanas, existe um abandono dos alunos daquele grupo que acontecia ao meio-dia, né, até 1h30, perdendo o horário de almoço. Inclusive o professor, depois, posteriormente, se tornou meu orientador. Então, olha só como são essas interconexões. Né? Às vezes aquilo parecia muito mais uma pedra no sapato. Eu preferia estar em casa, de repente, almoçar, tirar uma soneca, quem sabe assistir uma tela quente, hoje em dia essa Netflix ou ver o Instagram, né? Mas coisas do tipo. Mas não, fui lá para o método de pesquisa. E a oportunidade de aprender sobre o método de pesquisa está aí para vocês agora no TCC. Então, observem o pensamento do pesquisador, a identificação das oportunidades. Um efeito muito interessante, chamado de efeito paradigma, o modelo. Imaginem sentar nesse banquinho aqui hoje para pedalar uns 20 quilômetros, né? Triste, né? Quem disse que esse banco é o melhor banco? E de onde veio esse banco? De onde veio esse banco? Por que o banco é assim? Esse banco, ele caiu do céu, e alguém olhou assim e falou, nossa, um banco de bicicleta, vamos usar. Né? Não, alguém teve a ideia. Mas quem disse que essa é a melhor ideia ou que essa é a única forma do mundo de se fazer banco de bicicleta? Olha lá, quebrando o efeito, né? Paradigma. O efeito paradigma é o quê? O efeito do modelo que está pronto, que você olha para ele e você só sabe repetir. Olha lá, banco é assim, então vamos fazer banco. Né? Alguém olhou para o banco, imaginou ele com um pouco mais de espuma, com um furinho ali no meio para tornar mais confortável. E outra pessoa pensou, olha só, para que a ponta do banco? Tirou a ponta do banco. Eu, particularmente, não sei qual é mais confortável. Tá? Mas eu admirei a ideia do cara de quebrar o paradigma. Isso é interessante. E vocês, olhando lá para a nossa definição do que é o pesquisador, do que é o cientista, ele é essa pessoa, aquela pessoa que vai olhar para algo e vai falar, bom, por que será que a cadeira tem que ser assim? Por que será que o método de treinamento para pessoas que são hipertensas é assim? Quem disse que o método tem que ser esse? Quem disse que treinamento de musculação deixa a criança baixinha? Ah, todo mundo fala. Então deixa. Será que deixa? E aí? Então, nós temos que questionar o conhecimento, que é aquele conhecimento do senso comum. Tá? E a hora que vocês quiserem me questionar também, podem ficar à vontade. Tá bom? Eu vou seguir enquanto isso. Bom, agora eu vou falar de um assunto fácil, bem tranquilo. Falamos de método de pesquisa. Agora eu vou falar de um assunto que eu sei que todo mundo ama, né, que é estatística. Geralmente,
As pessoas, quando a gente fala de estatística, elas se emocionam, a gente vê lágrimas correndo no rosto dessas pessoas, né? Bonito de ver. Então vamos falar da estatística e quais as possibilidades de interconexão dela com o nosso conhecimento e a possibilidade de aplicação desse conhecimento. As pessoas se assustam com a estatística, na verdade. Está aqui uma imagem que é chamada de curva normal, ou distribuição gaussiana, a distribuição de Gauss. Foi o indivíduo que propôs a teoria da distribuição normal. As pessoas olham para ela e é interessante, porque foi a mesma coisa que eu pensei. O professor chegou para mim e falou: bom, a curva de distribuição normal, ela possui a forma de sino, e quando a distribuição é normal, a média, a moda e a mediana se encontram e assim por diante. Tá bom. Fiquei olhando para aquilo, pensei, por que ela tem forma de sino? Por que sino? Da onde veio esse sino? Né? Eu não conheço esse sino, eu conheço outro tipo de sino. E eu não entendia de fato. Mas, quando a gente começa a precisar da estatística, você tem que descobrir o porquê da curva normal, o porquê da média, o porquê do desvio padrão. Tá? E para a sorte de vocês que estão precisando dela agora no TCC de vocês. Tá? Algumas pessoas às vezes precisam dela para o primeiro trabalho de iniciação científica. E olhando para vocês agora, né, eu acho que dá para notar alguma semelhança de repente aqui, né? Vocês devem estar imaginando, olha só, eu no meu computador à noite, trabalhando para fazer o meu TCC, depois do dia todo de esforço. Isso acontece com muita gente. Também aconteceu comigo. Tá? Comigo aconteceu um pouco antes, na iniciação científica. O problema, existiu mais problemas. A estatística não era o maior dos meus problemas. Tá? Eu tinha que dar um jeito de driblar esses problemas. Qual que era o meu problema? O problema é que eu não tinha computador. O problema é que um amigo meu tinha computador. Mas o problema maior é que o computador ficava no quarto dele e eu precisava fazer trabalho à noite. E ele tinha que dormir com a namorada no quarto. E eu tinha que solicitar com isso. Quando eu posso usar o computador aí, é coisa de 30 minutos, fazer um trabalho de iniciação científica, VaptVupt, termina e acabou. Já, tá bom, né? Não vou precisar explicar para vocês que eu interrompi qualquer tipo de forma de carinho, de carícia entre os dois ali à noite, porque é desnecessário, né? Mas, bom, o que acontecia? Fui lá fazer meu primeiro trabalho de estatística. Eu tinha que usar o Excel, uma ferramenta que vocês conhecem, para fazer esses trabalhos de estatística. E a minha meia hora, geralmente, ela ficava em torno de 30 minutos. Aliás, meus 30 minutos ficavam em torno de 3 horas para conseguir resolver um trabalhinho simples de estatística ali. Tá? Depois disso aí, o relacionamento deles acabou, mas não tem problema, porque o meu primeiro trabalho saiu. Né? Brincadeira, deu tudo certo com eles também, e o meu trabalho foi publicado depois disso. E vocês, se esforçarem, vão conseguir também realizar o trabalho de vocês. Vão precisar da estatística, vão precisar da metodologia de pesquisa, vão precisar de paciência, né, para se dedicar, para estudar, e vão precisar ali de persistência. E eu vou mostrar que isso é possível. Provavelmente vocês já têm aula de estatística e tudo mais, mas vamos quebrar aquele primeiro susto da estatística que a gente percebe que foi o meu susto, que é a curva de distribuição normal. Bom, vamos pensar numa variável aí, percentual de gordura. Tá? Uma variável que nós utilizamos bastante, e essa variável, se você observar, ela está presente ali no trabalho de vocês. Na academia, ela está presente na escola também, para quem quer trabalhar com escola futuramente, porque você vai precisar tratar sobre esse assunto. Imagine o seguinte, dentro da população, aqui nós temos o percentual de gordura. Pessoas com percentual muito baixo, pessoas com percentual muito alto de gordura. Isso é o que nos interessa. Existem muitas pessoas, vamos imaginar o mundo inteiro, muitas pessoas com percentual de gordura muito, muito baixo. Existe? Não. São poucas pessoas. Então vamos imaginar um percentual de gordura ali em torno de 8%, coisa do tipo. A gente vai encontrar aproximadamente, aqui eu estou chutando um exemplo hipotético, tá?
Vamos encontrar 7% das pessoas no mundo com percentual de gordura baixo aí, entre 6, 8, 9%. E se eu aumentar um pouquinho a quantidade de gordura no corpo das pessoas, será que eu encontro mais pessoas? O que vocês acham? Provavelmente. Agora, se você aumentar, falar entre 10 e 11%, 10 e 12% aumenta um pouco. E se aumentar um pouquinho mais o percentual de gordura, colocar ele ali acima de entre 14, 15, 16, aumenta mais ainda a quantidade de pessoas. Olha as proporções, 7%, 10%, 20%. E se aumentar ainda mais? Falar no percentual de gordura ali, 15, 16, 17%, talvez até 18%, aumenta ainda mais a quantidade de pessoas. E esse efeito, ele vai ocorrer de forma inversa daí para frente. Conforme vai aumentando o percentual de gordura, acima de 25% diminuiu, acima de 29% diminuiu, acima de 30% diminuiu um pouco mais. Olha lá o que aconteceu com a distribuição das frequências. Quando eu falo do percentual muito baixo, poucas pessoas. Quando eu falo de um valor intermediário, aumenta a quantidade de pessoas. E quando eu falo de um valor muito, muito alto, reduz a quantidade de pessoas. E eis que agora vai surgir a nossa curva em formato de sino. Aí eu falei, agora eu entendi o que é curva em formato de sino, por que ela está presente na estatística. Tá? Então, o conhecimento ele vai surgir dessa forma para vocês também. Às vezes algo que se apresenta como muito complexo, não é tão complexo. E tem uma frase muito interessante ali do professor, que é o professor Clóvis de Barros Filho. Que ele fala? Ele falou, como que aquele cara entendeu aquilo? Pior, ele elaborou aquilo, não só entendeu, ele elaborou aquela teoria. Ele comeu feijão, eu também comi. Ele comeu arroz, eu também comi. Ele foi amamentado, eu também fui. Então, peraí, pelo menos eu tenho que entender. E aí ele chama isso, diz que isso também pode ser traduzido com vergonha na cara. Fala, não, eu tenho que entender esse negócio, não é possível. Deixa eu me dedicar um pouco mais que eu vou chegar lá. Tá? E a estatística é a mesma coisa. Assim como outras áreas de conhecimento, tem algo bastante interessante para o professor, para o pesquisador. Só que é um slide de uma aula de estatística aqui na Unifil, de algum tempo atrás. E foi algo bem interessante, porque eu estava dando aula de estatística, me fizeram uma pergunta, e aquela história de que o professor também aprende quando ele ensina é verdade. Eu estava fazendo a aula e falei, bom, surgiu uma pergunta, vamos lá então, eu não vou aprofundar nesse slide com vocês, mas qual que é a ideia? O aluno fazendo a pergunta, eu comecei a explicar, comecei a rabiscar, comecei a... Daí o que acontece? Eu falei, nossa, rapaz, gostei dessa explicação, dá para parar para tentar entender de novo, poder escutar a minha explicação? Aí no final da aula eu fui lá e fotografei. Bom, quando a gente faz isso, são ideias que estão surgindo, interações que estão surgindo a partir das perguntas de vocês. Provavelmente um problema de pesquisa de vocês ele pode surgir numa conversa com um amigo, numa conversa com o orientador, num livro ou mesmo num filme. E para mostrar que a estatística é terrível, eu trouxe essa frase para vocês. Quero que vocês leiam ela aí mentalmente junto comigo e depois a gente vai tentar tornar a estatística não tão terrível. Tá? Variância. Variância é uma medida de dispersão que a gente usa em estatística. Mas vamos com calma. Variância expressa a média aritmética dos quadrados dos desvios, sendo que o desvio representa a diferença entre a média e cada um dos valores do conjunto de dados. Assim, a unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida da variável original. Simples. Todo mundo, acabou. Está aí a variância. Né? Aí sente e chora, quase. Então a estatística ela se apresenta às vezes de uma forma complexa, porque ela é uma outra linguagem. Quando eu falo que ela é uma outra linguagem, é praticamente outro idioma. Como se estivesse falando grego, professor? Não é como se estivesse falando grego. Mas é uma outra linguagem que a gente não está tão acostumado. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas de interpretar isso e ver que não é tão complexo. A estatura, então, a partir da variância, ela é interpretada ao quadrado, sempre. Se eu estou falando de metros,
eu vou falar de metros ao quadrado. Se eu estou falando de estatura, é estatura ao quadrado. Tá? E aí tem um outro conceito que vocês já devem ter escutado falar, pelo menos quem já teve a estatística, que é o desvio padrão. O desvio padrão, ele é igual à raiz quadrada da variância. Quando você tira a raiz quadrada desse negócio, que é uma variância que a gente não sabe o que é, você tem o desvio padrão, que aparece nos artigos de vocês. Olha lá um exemplo disso. Um skatista. O skatista, nesse caso aí, é o professor. Está falando com vocês. Só que bem mais jovem e muito mais habilidoso. Né? Se colocar no skate hoje em dia já não sai tanta coisa. O que acontece? Para esses indivíduos aqui, olha o que a gente teria que fazer num estudo. Nós temos a nota de cada competidor. A, um competidor, B e C. Nota 1, nota 2, nota 3. E aí a gente tem algo que é a média dessas notas para cada um deles. A média das notas é igual, é 5. 7 mais 3, 10, mais 5, 15, dividido por 3 notas, dá 5. Vamos partir disso. Quando ele vai falar ali, a gente vai precisar fazer alguns procedimentos, alguns passos simples. O primeiro passo que eu vou ter que fazer nesse caso aqui é pegar a nota 7 e subtrair essa nota de 5. Tá? Então, 7 menos 5, aí teremos a nota 2. Guardou o número 2 ali. Depois, eu vou calcular um outro desvio, a diferença desse para esse. 5 menos 5, 0. Depois, 3 menos 5, menos 2. Beleza, guardei essas informações. O que eu acabei de fazer? Identificar desvios. O quanto cada pessoa é diferente da média do grupo. E quando a gente voltar para aquilo que a gente falou, vai ficar mais simples. Então eu vi a diferença, vocês em relação ao grupo. A idade de vocês, o quanto você é diferente da média ali, da turma da sua sala. Depois disso, eu vou ter que elevar ao quadrado. 1, 2 e a terceira aqui, diferença. Então 4, 0 e 4. Quando eu elevo ao quadrado, ficou isso. Dividido pelo número de participantes, que é 3. Agora vamos voltar para aquele conceito. Vamos ver como ele vai se apresentar de uma forma um pouquinho mais simples. A variância expressa a média dos quadrados dos desvios. Então, essa variância ela é a média da diferença de cada pessoa que foi elevada ao quadrado. A primeira leitura era complexa, mas essa já dá para entender. Então, eu pego, faço a diferença de cada pessoa em relação à média e depois elevo ao quadrado. Muito bem. Somo e divido por 3. E vamos terminar a leitura. Variância expressa a média aritmética dos quadrados dos desvios, sendo que o desvio representa a diferença entre a média e cada um dos valores do conjunto de dados. Assim, a unidade de medida da variância é o quadrado da unidade de medida da variável original. Como estava tudo ao quadrado, eu sempre preciso falar ao quadrado. Não dá mais para deixar de falar ao quadrado. Tá? Então, isso é estatística. Às vezes ela assusta, mas na verdade, se você sentar ali, como você comeu arroz na infância, teve feijão, foi amamentado, aproximadamente 8 horas de sono, você vai conseguir. Você tem que acreditar que você vai conseguir, senão você colocou a sua primeira pedra no caminho para não conseguir. Certo? Outra conexão possível aqui.